Bem-vindos à 7ª edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. A partir de agora, passamos a ouvir histórias contadas por quem experienciou algum fato sobrenatural ou trazem memórias de seus entes queridos. Coloque seus fones de ouvidos, procure um lugar confortável junto à fogueira e sente-se conosco para ouvir os relatos. Esse relato é sobre fatos sobrenaturais que eu vivenciei na casa de um amigo meu. Isso aconteceu por volta de 1997 a 98, não me recordo bem. Mas foi por volta desses anos aí. Um amigo meu morava na rua, ele morava em outro lugar e a mãe dele comprou uma casa na rua em que eu morava. E a mãe dele comprou e deu a ele. Ele jovem, na época ele devia ter uns 17 anos, a gente era da mesma idade por aí. 17, 16 anos. E essa casa, ela já tinha um histórico. Pessoas que moraram nela que, assim, era uma casa que tinha muita confusão, muita briga. Pessoas que moraram antes dele, eu ficava sabendo de muita confusão lá de um casal que morava lá. Brigas, já teve, na época teve facada que o marido deu na esposa e não sei o que. Enfim, ele comprou, começou a morar, tudo foi transcorrendo normal. Até que um dia ele precisou viajar, ele ia viajar com o pai dele, e pediu que eu e um outro amigo nosso também, a gente andava junto, eu ou ele dormíssemos na casa, né, pra ficar olhando a casa. Tanto eu como o outro morava na mesma rua, um pouco distante assim, mas era a mesma rua. Teve um dia que eu fui, né, acho que era um fim de semana, era um sábado. Aí foi eu e esse outro amigo meu também. Disse, eu vou dormir lá, não sei o que. Dia de sábado passava, na época tinha um negócio dos filmes e tal, na Globo. Aí a gente comprou Coca-Cola, comprou uns lanches. E esse amigo meu que ganhou a casa, o dono da casa, ele era o que tinha melhores condições financeiras. Ele tinha um quarto com TV, um som potente. A gente gostava, na época era roqueiro, gostava de escutar música de rock e tal. E a gente foi, comprou lanche e foi assistir o filme, né? Tranquilo e tal. O filme acabou, inclusive era um filme de terror, acho que era Os Mortos-Vivos, não lembro. Esse amigo meu, ele dormiu num colchão que ficava no chão. E eu fui dormir na cama do dono da casa. Aí acontece que quando a gente tá dormindo e tal, de repente o som ligou numa altura tremenda. Numa música de rock pesadíssima, aquelas músicas que você nem consegue nem discernir o que o cantor tá falando. E ele automaticamente ligou muito alto, tocou a música, tocou uma pedaço da música, a gente se assustou, deu um pulo e desligou sozinho. Aí beleza. A gente ficou assustado, que danado foi isso, tá? Mas aí achou que foi algum negócio do som, algum contato, mau contato, não sei. Quando a gente pensa em voltar a dormir novamente, a gente escuta o barulho de um pipoco mesmo. Puf! Como algo quebrando, um vidro quebrando. Quando a gente vai olhar, a luz do banheiro tinha estourado, ela estava apagada, ela tinha estourado. E quando a gente voltou,
ao quarto. Aí a gente já ficou naquela, oxe, é uma coisa aí. Eu já não conseguia dormir, eu já tava já pegando a chave pra ir embora pra minha casa, não queria nem saber. Aí se não bastasse a gente conversando e tal, quando a gente vê aquele barulho de panelas, um monte de. Como se tivesse prato, panela caído no chão, na cozinha. A gente foi olhar. Quando a gente chegou lá, não tinha nada, tava tudo no lugar. Daqui a pouco a gente escutou gente correndo, zoada de pessoas correndo, barulho de pessoas correndo dentro de casa. Aí foi, eu olhei pra esse amigo nosso, eu disse, tá não, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Aí ele disse, também não vou não, eu que não vou ficar aqui. Aí, enfim, nós fomos embora. Quando o dono da casa chegou, a gente falou pra ele o que tinha acontecido e ele demonstrou assim não ficar muito surpreso não. Ele disse que realmente ele estava dormindo de luz acesa porque ele tinha ouvido umas coisas, tinha visto uns vultos dentro de casa e ele, inclusive, ele disse que só estava conseguindo dormir com as luzes acesas. Aí beleza. A gente se reunia lá, aquele jovem morando só e tal. Se reunia lá, na época a gente gostava de jogar um baralho, um negócio. E teve um dia que um amigo nosso, que morava longe, morava no interior, foi pra lá. E ele ficou com a gente jogando e tal, não sei o que. Aí todo mundo deu umas 11 da noite, todo mundo para suas casas. E ele ficou lá, né, pra ele ia dormir lá, né, na casa do rapaz, né, esse amigo nosso. Eu fui dormir acho que umas 2, 3 horas da manhã, não lembro direito. Eu escutando pedrinhas na janela do meu quarto, né, por cima do muro da minha casa. Aí eu estranhei quando eu olhei por cima do vasculhante. Eu vi esse amigo nosso do interior lá. Aí não sei o que, abre aí, quero falar contigo, não sei o que. Todo assustado ele. Aí quando eu fui abrir o portão, aí ele disse, não, não vou dormir na casa de Bruno não. Eu vi um negócio lá embaixo da cama agora, Deus me livre, eu não durmo naquela casa nunca mais. Eu nem quero ir pra lá nem de dia. Aí ele falou, ele relatou que foi dormir no colchão no chão. Aí disse que escutou uns, uns murmúrios e abriu o olho e não viu de onde era tal. Ele disse que quando virou para o lado da cama, que olhou embaixo, ele disse que viu segundo ele descreveu, ele disse que viu um demônio, uma coisa horrível, com os olhos vermelhos, olhando para ele. Aí ele disse que deu um grito, levantou e saiu correndo para a sala. Aí pronto, aí ele não quis de jeito nenhum dormir lá, ele teve que dormir na minha casa. Fora isso, outras vezes a gente tava nessa casa e a gente escutava areia. Quando você joga areia em cima de um telhado, ele não faz um barulho se você jogar areia. A gente escutava isso, a gente escutava pisadas em cima do telhado, como se estivessem correndo em cima do telhado. Vultos o tempo todo. Tanto foi que meu amigo que morava lá, ele não conseguiu pagar. Acho que ele chegou a ficar 7 meses nessa casa. Aí ele pediu para a mãe dele vender, que ele disse que não ia ficar lá não. Inclusive ele tem assim, a última visão que ele teve lá, que levou ele a querer sair de lá, ele disse que viu uma mulher saindo dentro do banheiro. E a mulher como se tivesse levado uma facada, alguma coisa assim, botando a mão no pescoço, como se estivesse sangrando. Aí ele disse que gritou, ele disse que perdeu os sentidos ainda um pouquinho, gritou, aí um vizinho lá foi lá e tal, inclusive acudi ele um dia. Mas ele disse que foi horrível, que a mulher saiu de dentro do banheiro dele. E realmente a gente escutava muita coisa no banheiro. Batidas nas portas, nas paredes do banheiro.
pisadas. Uma vez outro nosso amigo viu o chuveiro ligar sozinho. Enfim, a casa realmente ela é tão pesada que inclusive hoje a gente está em 2022. Eu sempre passo por ela, na frente dela, e tá para alugar. Sempre ela tá para alugar. Alguém chega para morar, vai embora rápido. E não se sabe ao certo o que desencadeou isso, né? Porque antes do pessoal que vendeu ao meu amigo, tiveram outros donos, né? Aí ninguém sabe o que levou, se foi alguma coisa que foi feita na casa. Só se sabe que ninguém consegue ficar nessa casa. É uma verdadeira casa do terror. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Cássia. Então, o que eu tenho para contar para vocês é mais uma das tantas visões da minha mãe. Minha mãe, certa vez, ela estava passeando na casa da família dela. Ela morava aqui em São Paulo, porém foi passear no Mato Grosso do Sul, onde mais tarde, quando ela enviou, né, quando meu pai faleceu, ela foi de vez. Tava ela na casa de uma das minhas tias. Essa minha tia, ela é esposa do meu tio, irmão da minha mãe, né, cunhada da minha mãe. Minha mãe tava passeando na casa dela, resolveu passar a noite. E essa dita tia, ela mexe com coisa pesada, né? Com coisa que a gente não deve mexer, porque quando volta em dobro pra gente, né? Mas tudo bem, isso é de cada um. O que acontece com ela é que tava ela, a minha mãe e a minha avó dormindo, né? Deitada, minha mãe estava sentada na cama, fazendo as orações dela, que ela sempre fazia. Sentada na cama fazendo as orações e minha avó deitada, com os olhos fechados, mas não estava dormindo ainda. A minha mãe disse que entre as orações dela, né, a porta da casa da minha tia estava entreaberta. A porta do quarto que minha mãe estava dormindo, estava deitada, né? A porta do quarto estava entreaberta. Eu não durmo com porta aberta de jeito nenhum. Mas, voltando ao assunto. A porta estava entreaberta e ela viu uma sombra na porta. E a sombra foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. Ela viu que era uma pessoa de pé na porta, com uma cartola na cabeça. Nessa cartola tinha 2 chifres. Essa pessoa tinha um tridente na mão e ostentava uma capa preta bem comprida que chegava quase no chão, não chegava até o chão, onde ela viu que a pessoa flutuava, a pessoa não tinha pé, ela flutuava. Minha mãe, na mesma hora, ela falou assim, eu não vou citar o nome da minha tia, vou falar o nome dela, Judite, mas não é o verdadeiro nome dela. Judite, para com essa brincadeira. Judite, olha, tá ficando esquisito isso, para com isso, você tá me assustando. E ela falando com a minha tia e a minha avó falando com ela. Nicinha, o nome da minha mãe era Nicinha mesmo, Eunice. Nicinha, o que tá acontecendo? E ela conversando com a Judite, supostamente, achando que era minha tia. Para com isso, para com isso, para com isso, até que ela deu um berro. Judite, para com isso, que você tá me assustando. E minha avó, Nice, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E aí a minha tia apareceu na porta, acendeu a luz, foi que ela viu que não era minha tia. Era uma outra coisa que tava ali, não falou nada, ela não viu o rosto, ela só viu essa capa, a pessoa tava de cartola, com chifre e tridente na mão. Minha mãe disse que ficou morrendo de medo, né? Nunca mais ela voltou nessa casa. Aliás, ela continuou voltando, mas para dormir ela nunca mais foi. E ela acha que é uma das entidades, né, que a minha tia mexia.
Eu sei que entidade que é essa, depois eu comentei isso com ela, né? Mas eu não vou citar por causa de religião, essas coisas, né? Não vou citar, mas eu sei qual que era. E não foi para fazer mal para ela, mas ela estava com muito medo. Ela sentiu muito medo e, e foi isso que aconteceu, uma das vezes, né? Mais para frente, quando tiver outro, outro relato ao redor da fogueira, eu vou lembrar de mais alguns, né? Tem um que é muito pesado que eu não conto para ninguém. Mas é isso. Tenha uma boa noite, boa tarde ou bom dia. Boa noite, meu nome é Dorivaldo Antônio, moro em Piraquara, Paraná. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar num Aras, criação de cavalo. E fiquei durante 4 anos e meio trabalhando nesse Aras. Isso foi em 81. Né? Foi o começo quando eu entrei lá. Quando foi ali por volta do ano de 1983, uma madrugada, eu estava indo trabalhar, levantava muito cedo, levantava 15 para as 5 da manhã, tomava um café e ia de bicicleta trabalhar nesse Aras. E aí tinha que estar lá 5:30 da manhã. Aí um certo dia, uma época de inverno, um dia muito frio, não tinha geado esse dia, porque aqui no inverno geia bastante, né? Mas estava muito frio e estava bem escuro. Mas não era época assim de quaresma, era época do inverno, assim, mês de maio, junho. Eu não me lembro direito o mês que era, porque na época assim eu não me dei muita conta do mês, e do dia, né? Eu me lembro que era um dia de semana, porque isso já faz muito tempo que aconteceu, né? E era de madrugada, não tinha amanhecido ainda. Aqui pra gente, aqui na época do inverno, o dia começa, na época do inverno, começa a clarear depois das 6 horas da manhã. E era mais ou menos 5:30 quando eu estava chegando para trabalhar. E nisso eu subindo assim, esse Aras ele fica na encosta de algumas serras aqui do nosso município, né? É onde tem bastante mato, bastante pinheiro, bastante araucária, né? E os piquetes onde ficavam os potros eram muito grandes, só que os potros eram soltos durante o dia, né? E à noite eles ficavam dentro de cocheira, né? E no dia seguinte a gente soltava. E aí esse dia eu indo trabalhar, quando eu entrei dentro do Aras, ele era muito grande, né? Porque eram várias cocheiras que tinha, né? E eu trabalhava numa das últimas cocheiras, né? Quando eu falo em cocheira, é um alojamento que tinha 38 boxes, a gente chamava de cocheira, mas vale por uma cocheira, né? 38 boxes onde eram colocados 38 cavalos. Só para quem estiver ouvindo entender um pouco melhor. Então, nesse dia, eu cheguei de madrugada, perto das 5:30. Aí tinha alguns tanques também, né? Que tinha bastante peixe, né? Tinha bastante tanque lá, 4 ou 5 tanques, né? Com bastante peixe, com taraíra, com bagre, lambari e algum tilápia também, carpa. E eu tava num açude, né? Entre 2 tanques, né? Uma ruazinha que passa no meio dos 2 tanques. Por lado de cima um tanque, por lado de baixo um outro tanque, e eu atravessando essa rua no meio dos 2 tanques. Tava de bicicleta. Antes de chegar na cocheira que eu trabalhava, tem um terreno, por estar perto da serra, então tinha muito terreno íngreme, assim, tinha muita subida e muita descida. Então era uma subida assim que não dava para subir pedalando a bicicleta, tinha que descer e empurrar a bicicleta. Era uma subida mais ou menos uns 80 metros. E eu, quando cheguei no começo da subida, parei a bicicleta, e aí ao lado dessa ruazinha, depois que eu atravessei os tanques, já começavam os piquetes onde ficavam os cavalos, que era no começo dessa subida. Aí um piquete assim cheio de araucária, e de repente eu olho para eu estava sozinho,
né, nesse dia. De repente eu olho para o meio daquelas araucárias, eu vi um bicho enorme assim, muito grande, escuro. E era uma noite assim de lua cheia, né? Eu me lembro que era uma noite de lua cheia, no mês de, eu não me lembro o mês se era maio ou se era junho, mas era um desses 2 meses. E no meio daquelas araucárias, assim, um bicho muito grande, escuro, não dava para identificar a cor direita. E com os olhos bem brilhando, assim, fixo, olhando para mim, né? Dava a impressão, assim, que a cor do olho era bem amarela e brilhava. Quando eu olhei aquilo assim, me gelou, né? Minhas pernas amoleceu. E eu, com medo de subir, terminar, porque a cocheira estava próxima, uns 80 metros, com medo de subir aquela subida e ele me atacar, a primeira reação que eu tive foi montar na bicicleta, virar de costas e pedalar o que eu pude, sair correndo, até esperar mais alguém chegar para mim voltar no lugar onde era o meu local de trabalho. Aí eu voltei mais ou menos uns 500 metros para trás, pedalando, mas não olhei para trás assim de tanto medo, né, por causa do tamanho daquele bicho lá. Nunca vi nada parecido. Aí fiquei assustado, assim, parei no canto de uma outra cocheira, onde era o começo do Aras, né? Aí o pessoal chegando, quando me viram ali, falou: ué, o que você está fazendo aí? Falei: vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu estava subindo lá a rampa lá da cocheira 3 lá, quando deparei no meio do piquete lá, uns pés de pinheiro, mas um bicho enorme lá. Aí eles perguntaram: mas o que era? Era um cachorro? Era o quê? Eu, exatamente o que era, eu não sei, mas era uma criatura assim que muito grande, muito estranha, e eu jamais tinha visto algo parecido. E fiquei muito assustado. Não, mas vamos lá, não existe essas coisas, né? Mas vamos lá, né? E eu peguei e falei: bom, então vamos, vocês vão na frente, eu vou indo mais atrás. Aí a gente chegou próximo à cocheira, e isso levou uns de 10 a 12 minutos depois que eu tinha saído dali, mas quando voltamos lá já não tinha mais nada. E ficou assim aquela dúvida, né? Porque na época, assim, algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. E eu também, depois daquilo ali, nunca mais quase comentei com alguém, né? Porque são poucas pessoas que às vezes acreditam nessas coisas. Mas eu acredito porque eu vi, eu fui a prova viva daquilo ali. E jamais quero encontrar um bicho igual aquele. Para mim parecia um lobisomem, mas eu não posso afirmar com certeza. Mas era uma criatura muito grande, muito estranha, que eu nunca tinha visto na minha vida. E essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado e obrigado a todos. Boa tarde, minha querida. Minha irmã, ela foi para a roça e viu uma chuva muito forte e estava distante da cidade, né? E era de tardezinha. Aí ela foi embora, mas a chuva começou e muito forte, e ela entrou na casa de uma conhecida dela. Essa conhecida, todo mundo falava que virava lobisomem. E ela já ficou de orelha em pé, como diz nós nordestinos, né? E deu 6 horas, nada da chuva passar, 7 horas, 8. E ela: agora hoje eu vou ser comida pelo lobisomem. Ela contava isso e a gente ria. E ela ficou, esperta. Quando me ajeitou para ela dormir, ela deitou e não dormiu foi nada. Quando foi meia-noite, ela ouviu a porta ranger, né? Aquelas portas de madeira. E ela que olhou, saiu do quartinho dela, olhou, a mulher ia saindo. E ela que ligeiro, saiu também, tinha um pé de umbu muito grande, e ela contava que subiu nesse pé de umbu com um pano. As mulheres antigamente andavam com as toalhinhas, né, na mão, as toalhinhas não, as toalhas grandes na mão, e ela subiu nesse pé de umbu.
Quando pensa que não, lá vem esse lobisomem, que chega, vem mesmo. E fui lá pro rumo da porta dos fundos, só que senti o cheiro dela em cima do pé de umbu. E vai, querendo pegar ela. Esse bicho virou no tetel. E ela disse que esse pano, essa toalha de pano que ela tinha, se acabou. Mas aí os galos cantou e o bicho saiu, né? E ela que desceu desse pé de umbu e foi lá pra dentro, ficar quietinha lá. De repente a mulher chega. E ela lá quieta, mas a mulher não viu que ela tinha subido no pé de umbu e sabia assim, porque o lobisomem pegou, né? Foi atrás dela para comer. E aí ela fingiu que não sabia de nada. Esperta. E ela pegou e amanheceu o dia. Quando foi 5 horas da manhã, ela para casa dela, para Angical. E a mulher ficou lá. E nunca mais na vida ela disse que podia tá bonito para chover do jeito que fosse. Na hora que ela via alguma nuvem pesada, ela corria para a cidade. Que não era muito longe não, mas aí como a chuva alcançou ela na metade da estrada, né? Aí ela teve sorte, minha irmã, mas ela contava isso, na maior graça. E também ela não quis mais saber dessa mulher não conversou mais com ela não. Só passava, disse que dava bom dia, mas assim papo com ela não teve mais não. O meu avô, ele morava na cidade e ele tinha o terreno. Aí apareceu lá que a conversa que estava aparecendo no lobisomem, vai, conversa vem, e realmente estava aparecendo. E ele disse, hoje eu pego esse lobisomem. Saiu madrugada e fui para a roça. Quando ele está indo para a roça, o cachorrão saltou ele. Mas ele já foi preparado com a espingarda, com aqueles chumbo que diz que desencanta, que eu não sei como é que é lá, que meu pai contava. E aí ele tacou o tiro no lobisomem. A mulher transformou. Foi bem no dedinho, mindinho dela. E essa moça disse que era tão bonita. E ficou desesperada. E ajoelhou e pediu meu avô para não falar para ninguém. E ele disse, não falo não. Só falou para a família, entendeu? E meu avô voltou. E ela foi para a casa dela. E eu sei que meu pai contava até 95 essa mulher não tinha voltado para Angical. Lá para a roça dela, para as roças lá de Angical, perto de Angical. Muitos anos mesmo. E ela não voltou, foi embora. Mas desencantou, né? Porque diz que quando atira desencanta. Aí não virou mais também não, mas ficou com vergonha, foi embora. A história é essa, minha querida. Está aí, viu? Relatada aí a história. Fica com Deus, te admiro muito. Um beijo. Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Não sei que horário que vocês estão ouvindo esse áudio. Os relatos, né, em volta da fogueira, produzido, elaborado pela Ellen, né? E o relato que eu tenho a contar, ele aconteceu há muito tempo atrás. Eu acredito que foi no ano de 1998. Então, o que aconteceu? Na época eu andava bastante de bicicleta e era mais novo, aquela juventude toda de andar de bicicleta para todo lado, e nós fomos num pomar que tinha aqui perto da minha cidade. Eu fui na época com 2 amigos, né? Um chamava Betinho e Wagner. E fomos, né? Era um pomar que tinha à beira da estrada, e o dono anunciou, ele não tinha nada contra, né? Não tinha nem oposição a entrar no pomar, até porque era beirando uma estrada municipal. E de dia
né? Fomos lá nesse lugar, vamos lá, chegamos lá e começamos a chupar as laranjas, sentamos, colocamos a bicicleta debaixo das laranjas. E nesse dia, talvez assim a gente muito fala de relatos sobrenaturais, e nesse dia foi assim, talvez o relato mais contundente que eu tenha tido do mundo sobrenatural. Eu nunca, já passei por muitas experiências sobrenaturais, mas não tão forte como essa. Porque o que aconteceu? Nós estamos chupando a laranja, descascando, conversando, e de dia, né, a gente jamais ia imaginar alguma coisa. E a gente teve um assopro e um assobio ao mesmo tempo dentro do nosso ouvido. É assim, por aí você tira, como que você consegue assoprar e assobiar dentro do teu ouvido ao mesmo tempo? Uma sensação bem ruim. Na época eu perguntei, vocês ouviram? Ouvi. Nossa, nem, acho que ficou para trás canivete. Do jeito que a gente estava montando na bicicleta, viemos parar na cidade. Esse pomar da cidade ficava aproximadamente uns 3 a 4 quilômetros da cidade. Hoje esse pomar não existe mais. Depois disso ele foi arrancado, né, e plantou cana de açúcar. Mas assim, o que eu acredito dessa experiência sobrenatural é que ele é perto de uma mata. E esse pomar fica perto de uma mata. E nessa mata tem aquilo que chama de curupira, florzinha, caipora. E como eu morei numa chácara perto dessa mata, tive muita experiência com essa curupira, caipora. Realmente, gente, ela existe. Não é lenda, eu também achava. Não é invenção. Ela tem o poder de assobiar, só que o assobio dela é ao contrário. Não é que no assobio da gente, que a gente assobia para fora, ela é um assobio para dentro. Ela tem o poder de imitar qualquer pessoa, qualquer conversa. Ela pode se transformar em luz, num farol de luz. Realmente é um ser muito, muito, com muitos poderes, essa curupira. Eu não cheguei a ver ela na época porque eu não era mais criança, não tinha coragem. E até hoje eu não vou pagar para ver assim, de tentar encarar um negócio daquele, até porque é um espírito, né? Não quer dizer que ela vá se aparecer para você. Você sabe que ela tá ali, mas assim, eu poderia dar outros relatos aqui, mas não é o caso. O relato aqui é sobre o pomar de laranja, que a gente correu de lá por esse assopro, né? E não esperamos para ver. Assim, uma sensação, precisa falar um relato simples, mas pode até ser simples, mas você imagina você num pomar de laranja, você toma um assopro, um assobio dentro do teu ouvido e você não sabe de onde vem. Você não vai esperar para ver. É uma sensação ruim, você se arrepia, se gela, né? E fora que, tipo assim, for a mensagem, ó, vaza daqui, entendeu? Senão vocês vão ter problema. Então esse relato aí é um relatinho curto, mas de certa forma curto, né? Já tá indo um tempo aqui, mas eu tinha prometido para ela e poderia enviar outros, né? Mas esse foi o que me veio na mente de enviar. Eu tenho certeza absoluta que esse assobio e esse assobio foi a curupira. Ela por algum motivo não gostou quando nós estávamos ali no pomar perto da mata onde ela mora, né? Morava. E essa mata é muito assim, muito misteriosa. Até nos dias de hoje, né? Esse relato foi de 98, aconteceu isso. Mas assim, de todos já tive muitos relatos sobrenaturais, mas esse foi assim o mais contundente mesmo, que você tenha certeza absoluta que aquilo ali é uma coisa sobrenatural, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Mas basicamente eu já sabia que ela existia, mas aquele dia foi uma comprovação 100% que essa curupira ela existe mesmo. Normalmente perto de mata, né? Na maioria das vezes perto das matas. Pessoal, por hoje é só e eu vou ouvir os outros relatos aí que a Ellen deve ter postado e espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom, fique com Deus. Olá, Ellen, inscritos do canal.
Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que vocês terão acesso a esse relato. Eu gostaria de compartilhar duas experiências com vocês. Experiências quais bem marcantes. Tá? E antes de eu começar a narrativa dessas duas experiências, eu espero que ela contribua de uma maneira muito positiva na vida de vocês. Não só no sentido de impactar, como no sentido também de estar embasada, alicerçada numa verdade possível que cada um crê. E antes de eu começar, eu quero enfatizar para vocês uma coisa muito importante. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia. E eu creio naquilo que a Bíblia exemplifica para nós, o sentido de que o homem, após a morte, ele não volta. Está em Eclesiastes 3,19. Os mortos não louvam ao Senhor e não participam de nada aqui da terra. É um primeiro texto. Outro sim, existe um texto na Bíblia, no livro de Samuel, onde Samuel já havia falecido, e Saul, desesperado por informação, já totalmente sem Deus na sua vida, ele chama uma feiticeira na cidade de Andor e faz com que ela invoque a alma de Samuel para que pudesse falar com Saul. E Deus reprovou esse ato, porque a invocação de mortos, naquele tempo e hoje também eu creio, não era um morto que voltava. Era alguém que personificava o morto, com sua voz, com seu trejeito, com sua expressão corporal. Por que isso? Para corroborar, ou seja, confirmar, que era a própria pessoa. Mas não. Era um poder antagônico contra Deus e paralelo. E Deus reprovava essa ação. Portanto, não existe alma que sai do corpo após a morte. O homem é a própria alma, que pode estar viva ou pode estar morta. E eles não voltam. Estou falando isso para vocês no sentido de eu estar narrando os dois fatos, mas com uma crença muito bem fundamentada nessas questões da Bíblia, que é o guia da minha pessoa. Mas vamos ao relato, que é o que interessa. Eu, no ano de 2003, a minha filha, hoje já casada, ela estava novinha e muito agarrada a mim. E ocasionalmente, sempre aos finais de ano, quando eu tinha o propósito de meio que triplicar o meu salário, sempre antes, exatamente nessa fase, eu estaria trabalhando em 2 empregos. Eu tinha o meu emprego fixo e tinha esse emprego, essa renda alternativa. Como é que se deu isso? Eu trabalhava numa rede muito importante aqui no Rio de Janeiro, de seguro e saúde. Seguro e saúde. Era o emprego dos sonhos. Tá? Um salário acima da média do que pagava o mercado, um bom plano de saúde extensivo a toda a família, seguro, plano funerário, você tinha direito a tudo. Era o emprego dos sonhos. Mas teve um dia que eu estava de serviço durante a noite e veio uma pessoa que trabalhou comigo, ele era o engenheiro Dr. Roberto. Ele veio consultar a esposa de madrugada, ela passou mal. E enquanto a mesma era atendida, nós ficamos tricotando lá na recepção. Aí ele falou para mim o seguinte: eu esqueci de dizer meu nome no início, vou dizê-lo agora. Meu nome é Júlio César. E ele falou: Júlio,
tem uma frente de trabalho aberta lá, uma empresa de São Paulo que está à frente do empreendimento. O serviço é aquele que você já conhece, nos mezaninos da caldeira, já que eu fazia manutenção também, trabalhava na manutenção. E se você tiver afim, tiver disponibilidade de tempo, eu indico você lá. O salário é X, o benefício é esse. Aí você, já que você está à noite, você pode trabalhar em dia. O que tu acha? Eu falei, acho bom. Pode dar prosseguimento, sim. Aí ele me passou o telefone da pessoa que era responsável pelas contratações. Eu fui lá, levei minha carteira, fiz a entrevista. Enfim, fui contratado. Comecei naquela rotina. Então, a matemática era simples. O nosso serviço, né, à noite no hospital, era a escala 12 por 36. Ou seja, trabalhava-se 12 e folgava-se 36. Teoricamente era o chamado dia sim, dia não à noite. Então, eu trabalhava de segunda a sexta na manutenção. De dia. Serviço pesado. Troca de mezanino, reparo em mezanino, aquela coisa toda. E tinha que ter muito cuidado por causa dos acidentes de trabalho. Então o que aconteceu? Eu só ia em casa 8 horas, dia sim, dia não. Saía hoje, só ia chegar em casa amanhã, porque eu estava de folga à noite, e dormia em casa. Então pouco minha filha menor estava me vendo. Muito pouco. Numa dessas idas e vindas, aqui no Rio de Janeiro faz muito calor no verão, muito. Quem não é daqui não tem noção de como é quente aqui. E eu moro num bairro residencial muito bom e não é uma classe baixa, é a classe de média para cima, e boas casas, e no meio da rua existia um policial militar que na época já era aposentado, chamado Seu Cid. Seu Cid era uma pessoa muito quieta, muito taciturna, mas era uma pessoa que quando engrenava numa conversa não parava. Eles não tinham filhos, ele e a esposa, e era um casal muito solitário. Ela era mais aberta do que ele. Quando eu falo era, porque eles eram casados depois, antes do falecimento dele. E ela ainda é viva, e ele não. E o Seu Cid tinha uma mania muito engraçada. Qual era essa mania? Dia sim, dia não, ele varria todo o quarteirão, como se fosse um gari, um limpador de rua. Ao final da limpeza, como a rua é muito arborizada, armazenava-se muitas folhas secas. E ele ficava em pé, tocando fogo, até a fogueira se consumir. Então eu botei o apelido nele, em casa, ele nunca soube disso, nem ela, de Fireman, ou seja, Homem-Fogo. E isso se tornou uma visão natural no decorrer do tempo, já que eu moro aqui desde o ano de 89, ou seja, quase no início da década de 90. Aconteceu o seguinte, eu estava de serviço, vi do pernoite e fui para casa descansar, mas consegui uma folga no outro dia para ficar mais tempo em casa, porque a Natália estava sofrendo, a minha filha, por causa da ausência do pai. Aí fiquei esse dia inteiro com elas, com a família, mas teve uma hora que eu tinha que ir. Aí, meus queridos inscritos, preste atenção no que aconteceu. Você já está acostumado com o que você vê na rua, no dia a dia. Não foi uma coisa casual. Não foi uma coincidência. Aí, na hora que eu acabei de tomar meu banho,
antes de sair para trabalhar no hospital. A esposa me levou até o portão, junto com a mais velha e junto com a de menor. E nos despedimos ali. Só que quando eu fiz menção de sair, de virar para sair, a Natália falou: fica em casa. Eu falei: não, meu amor, não vou poder ficar em casa com você. Não vou poder. Eu vou ter que. Papai tem que trabalhar, mas amanhã à noite papai tem casa. E ela começou a chorar. Foi onde a minha esposa, na época, falou o seguinte: vai ali com teu pai na autoesquina e compra uma coisinha para você. Ela gostou da ideia, pegou a minha mão e eu combinei com a esposa o seguinte: eu vou pela calçada com ela, é só um quarteirão só. Vou comprar o que ela quiser, que ela escolher, vou deixá-la voltar sozinha e você espera aqui no portão. Combinado? Aí a esposa falou: combinado. E foi eu e a Natália. Adentramos a vendinha, onde vendia os doces. Ela escolheu bananada, escolheu um pé de moleque e eu pedi para ela levar um saco de fofura para ela dividir com a irmã. Fizemos isso. Quando eu me virei para deixá-la voltar, ela simplesmente voltou. Eu fiquei numa ponta do quarteirão, ela caminhando na calçada e eu via claramente a esposa parada no portão esperando ela voltar. Ela voltou, eu acenei para ela, já elas acenaram de volta e vida que seguiu eu me virei. Nessa virada que eu dei, eu me deparei com um cheiro de fumaça e olhei para o lado esquerdo. O Cid estava em pé com aquela roupa dele normal, esperando o fogo se consumir. Cumprimentei-o, ele respondeu, conversamos durante uns 1 minuto mais ou menos. Eu falei que estava indo trabalhar, ele desejou que eu tivesse um bom trabalho e eu segui a minha vida. Esse fato aconteceu mais ou menos mais umas 2 vezes. A mesma coisa, de eu vê-lo ali em pé, naquela cena, já era corriqueira e casual a minha vida inteira. Fui trabalhar sem maiores preocupações, cumpri as minhas 2 jornadas. Um belo dia, agora eu quero que você preste bem atenção. A cena está gravada, uma cena de rua, na mente da gente. Um belo dia aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez a Natália não pediu doce. Ela ficou no portão, junto com a mãe me olhando. Como estava muito calor no verão, era o mês de março, eu quero que vocês atentem para esse detalhe, mês de março, terceiro mês do ano, eu fui andando, olhando para trás e acenando, até desaparecer na segunda esquina. Aí eu parei em frente a essa birosca que eu comprava doce, fiquei olhando porque ela estava chorando. E eu mandava beijinhos e acenava, aquela coisa toda de pai, cheio de dor no coração. Aí escutei voz de criança e escutei a voz da esposa do seu Cid. As crianças gritavam: Cid, 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 Cid. Aí a dona Claudia, esposa dele, ela estava ralhando com as crianças, pedindo para as crianças pararem. Eu não entendi aquilo e perguntei para ela: por que elas têm que parar, dona Claudia? Ela me trata, na rua me tratam pelo segundo nome. Meu nome aqui é César. Ela respondeu assim: não, César, é porque fica perturbando, eu estou tentando esquecer e não consigo. Não consigo esquecer. O que é que a senhora não consegue esquecer, dona Claudia? Ué, você não está sabendo? Eu falei: tá sabendo de quê? Não sei. Eu quase fui em casa, dona Claudia. Quase não se vi você na rua, realmente.
O Cid tem 3 meses de morto. Gente, quando ela falou isso, a minha alma saiu do corpo. Eu falei, como é que é? Pois é. Ele morreu no dia 25, de 24 para 25 de dezembro. Portanto, faziam 3 meses que ele estava morto. Eu fiquei em choque. Eu não disse nada para ela. Mas pensem numa viagem, num deslocamento, até o seu trabalho, com uma coisa formigando na tua cabeça. Eu não pensava em outra coisa. Quando eu cheguei no hospital, eu tomei outro banho, coloquei a minha roupa, todo mundo percebeu que eu estava estranho. Aí eu fui até a recepção, peguei o telefone reservado e liguei para casa. Aí ela atendeu. Eu falei, tá tudo bem aí? Ela falou, graças a Deus está. E aí? Aqui o ambiente está normal, e eu é que não estou. Por que você está passando mal? Não. A minha cabeça está passando mal. Eu estou confuso com uma coisa que eu escutei. O que foi? Foi então que eu falei para ela. Você sabia que seu filho tinha falecido? Ela falou, não. Porque nós somos uma família muito discreta. Muito. Nos damos com todo mundo, mas pouco se vê a gente na rua. Isso até hoje é assim. Então, ela não sabia, porque ela não era de ficar em portão, essas coisas assim. Eu falei, pois é. Eu encontrei com ele, nesse período que eu estou nesse serviço, exatamente 3 vezes. E falei com ele. E o homem já estava morto. Tire suas conclusões. O segundo relato é com testemunha. Um relato curto. Eu morei durante a minha infância num lugar chamado Bela Vista. É do lado oposto à linha do trem em que eu moro hoje atualmente. Mas por incrível que pareça, fica de frente mesmo. Se você atravessar reto a linha, você vai dar exatamente nesse bairro. E eu tenho muita ligação com esse bairro. Temos grupo de WhatsApp dos moradores antigos, da qual eu faço parte. E muita história tem ali, tanto boa quanto ruins. Mas isso não vem ao caso. E nessa época, nós jogávamos bola no bairro de trás, chamado Porto Coronel, que é uma homenagem ao nome da rua. Eu morava na Porto Coronel, mas jogava muita bola nesse bairro Bela Vista. Depois me mudei, os laços continuaram, mas a rotina mudou. E depois eu mudei novamente e vim morar ainda solteiro na casa onde eu moro, no ano de 89, quando eu mudei para cá. 90 conheci a minha esposa, na realidade no final de 89 também. Mas 90 a gente formalizou um namoro, 2 anos depois o noivado e posteriormente o casamento, da qual houve o fruto das 2 filhas, a primeira, que é a mais velha, e a segunda, que está no outro relato, que é a Natália. A Daniela cresceu, virou moça, que é a minha mais velha. A mãe trabalhava e voltava de 2 em 2 dias, porque ela falou que não queria que eu trabalhasse mais em 2 empregos. E a gente, para manter o nosso padrão de renda, nós combinamos então que ela trabalharia. Então ela ganhava um bom salário, muito bem requisitada, uma pessoa muito justa, uma pessoa muito íntegra, muito responsável pelo trabalho. Caiu nas graças da patroa dela, que era a dona da empresa, e ela vinha de 2 dias em 2 dias para casa. Então eu tinha uma rotina, eu trabalhava à noite, continuei, o serviço lá tinha acabado, e eu não estava mais trabalhando em 2 empregos, por causa desse acerto, e a vida continuou. Um belo dia, ela ligou para casa e falou, olha, quando você for repor a casa essa semana,
você põe a Natália na escola e leva a Daniela com você. Que eu já passei a listagem para ela, porque diga-se de passagem, Daniela era e é muito responsável em questões de compra de casa, de suprir a casa, porque eu não entendo nada disso. Eu vou comprando, eu não vejo preço, eu não vejo nada. Aí nós fomos para Campo Grande, para o centro de Campo Grande, que fica a 15 minutos de onde eu moro. Entramos num supermercado, aí ela com a listagem na mão, e fomos de ilha em ilha, prateleira em prateleira, repondo as coisas em duas cestas de compra. Não era a compra de mês, era uma reposição. Teve uma hora que ela falou assim comigo: pai, vai lá na área de molho, de azeitona, de palmito e compra isso aqui. Minha mãe vai fazer uma assada no final de semana e ela quer esse ingrediente aqui. Lá fui eu para a área designada dessas coisas. Aí, de repente, eu me virei. Eu estava meio que na ponta do corredor, olhei para o outro lado e eu vi uma pessoa conhecida. Curiosamente, ela estava vindo na minha direção. Ela me olhou, sorriu, eu também sorri e falei para ela o seguinte: o mundo é pequeno, né? Anos se passam e a gente se encontra. Apertamos as mãos, eu dei um abraço, relembramos coisas do passado. De repente, Daniela veio. Apresentei Daniela à pessoa. A pessoa apertou a mão da Daniela, elogiou a Daniela e ficamos conversando mais alguns momentos ali, mais uns 5 minutos. Nos despedimos, perguntei por toda a família, desejei felicidade. Ela foi para um lado e eu e ela fomos para o outro. Pegamos a condução normal, viemos para casa, relatamos o êxito das compras para a mãe e a vida seguiu. Passou-se um tempo, eu acho que foi um pouco mais de um mês. Eu fiz uma ligação para a sobrinha dessa pessoa. Vou chamá-la aqui de Zânia, que é o final do nome dela. E era a forma como eu tratava, porque fomos criados juntos, aquela coisa toda. Fomos vizinhos, crescemos juntos. E eu, entre conversa de vai e vinda, eu falei com a Zânia assim: poxa, eu encontrei tua tia dentro do supermercado, em Campo Grande. Como ela tinha muitas tias, ela devolveu a pergunta: qual tia, César? Eu falei: tua tia Isa. Quando eu falei tia Isa, a voz se calou do outro lado. Imaginava eu que ali a ligação tinha caído. Eu chamei: Zane, você está aí ainda? Alô? Ela falou: alô, eu estou sim. Eu só estou chocada. Aí devolveu. Agora o silêncio veio para o meu lado. Mas eu consegui me refazer e perguntei: chocada? Chocada com o quê? Ela falou: César, a minha tia tem mais de 20 anos de morta. Como eu estava no telefone residencial, aí a Daniela estava na parte de cima da casa, estava lá nos quartos. Aí eu falei: peraí que eu vou colocar em viva voz e você vai repetir o que você falou. Chamei a Daniela, ela desceu, não sabia o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo. Aí eu falei com ela: estou falando aqui com a Zane, amiga de infância. Fala para ela, antes de você saber o que ela vai falar, o que foi que aconteceu no Guanabara. Aí rememorei com ela lembrou e falou: não, eu conheci tua tia, apertei a mão dela, uma pessoa simpática, educada, tal, 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 aquelas conversas formais. Falei: agora, Elisane, fala com ela o que aconteceu com a tua tia Isa.
Daniela tomou um choque, pensando que, posterior àquele encontro, houvesse acontecido alguma coisa, um falecimento, uma doença, um acidente, uma coisa qualquer. Elisane relatou para ela: não, vocês conversaram com a pessoa que está morta há 20 anos. Minha tia Isa morreu tem 20 anos. Eu vi os lábios da Daniela, minha filha, de rosa, ficarem brancos. Ela ficou do meu lado, aí eu terminei a conversa com a Zane, desliguei o telefone e ela fez o seguinte comentário: pai, a gente reencontrou uma morta, falou com ela e apertou a mão dela. Eu apertei a mão de uma morta. E eu senti os ossos, senti a carne, senti o calor da pele. Eu falei: filha, eu também estou chocado. Nós relatamos isso para Ellen. E a Ellen ouviu da própria Daniela isso. Conversaram no final de semana passado. Então eu gostaria de expressar e dividir com vocês essas duas experiências. A experiência com seu Cid e a experiência e a experiência com a dona Isa. Ambos já mortos. Obrigado por ouvir o relato, por eu participar desse evento tão importante que a Ellen sempre promove. Espero que eu contribua de alguma forma para vocês. Forte abraço a todos. Chegamos ao final de mais uma edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. Quero agradecer ao Fábio, a Cássia, ao Dorivaldo, a Maria, ao Juliano e ao Júlio César por compartilhar conosco suas histórias e, desde já, convidá-los a participar da próxima edição. Quero agradecer também a você que participou ouvindo os relatos e também convidá-los a estar conosco nas próximas edições. Agradeço a todos pelo carinho, a companhia, a paciência. Desejo uma excelente e abençoada semana a cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo relato.